Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Portugal Inova 2021. O meu nome é Francisco Costa, eu sou diretor da Agência para Investimento e Comércio Externo de Portugal na Delegação do Brasil e é para mim uma honra tê-los a todos aqui a acompanhar-nos e também a quem nos assiste aí a partir de casa. Portugal Inova é uma iniciativa que foi criada em 2019 e, tal como o nome indica, coloca a inovação no centro, coloca a inovação como principal pilar, como a principal referência do que melhor se faz em Portugal. Um fator diferenciador, um fator que torna Portugal um destino talentoso, atrativo e onde, através dessa inovação, hoje em dia cada vez mais empresas portuguesas têm soluções para apresentar ao mercado. Para nós é sem dúvida nenhuma um evento bandeira e é um evento que a AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, tem todo o gosto em realizar aqui a partir do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, com o apoio também da Embaixada de Portugal em Brasília. A AICEP, para aqueles que não sabem, é a agência responsável pela captação de investimento para Portugal, pelo apoio à internacionalização da economia portuguesa, identificação de novos parceiros e identificação de oportunidades em distintos mercados. Mas para ficarem a saber um pouco mais sobre a nossa atividade, eu convido-vos a assistir a um pequeno vídeo promocional sobre a AICEP. Há muitas maneiras de olhar para um país. Podemos ver apenas onde fica, o seu tamanho, que clima, que costumes, que povo tem. Mas podemos também ver tudo aquilo de que esse país é capaz. O que faz, como se move, como se relaciona com as outras partes do mundo. E podemos até ver um pouco mais além. Para onde vai, o que pode fazer melhor, onde pode fazer a diferença. É para isso que existe a AICEP, uma entidade pública que fala a linguagem das empresas, apoia, aconselha e acompanha todo o seu processo de internacionalização. Identifica oportunidades de negócio em todo o mundo, promove o aumento das exportações e capta investimento para o país. Ajudar a criar valor em Portugal e promover no mundo a imagem de um país inovador, competitivo e atrativo. Esta é a nossa visão. Esta é a visão da AICEP e é a visão que nós queremos implementar aqui no nosso Portugal Inova. Inovação, sem dúvida nenhuma, que está presente todo o dia, no dia-a-dia das empresas, mas o que é inovar e como é que se inova? E sem dúvida nenhuma que os últimos meses de pandemia foram um desafio para todos. E como tal, ao longo deste Portugal Inova, que temos 5 diferentes sessões, 5 diferentes painéis, é inevitável para nós abordar como é que se inovou durante a pandemia e é esse o tema que esta primeira sessão vai abordar. E para tal, iremos contar com os contributos do Walter Crisóstomo, do CEIA, e da Cleina Sarges, do ICBT Fiocruz. Este painel será com a participação remota dos nossos oradores. De qualquer maneira, estão reunidas todas as condições para uma ótima discussão sobre o que foi inovar na pandemia. Inovar na pandemia foi, sem dúvida nenhuma, um desafio para todos e foi um desafio também para a AICEP. Tivemos que desenvolver várias ferramentas para conseguir apoiar, continuar a apoiar o trabalho das empresas portuguesas, continuar a apoiar a sua internacionalização e a sua diversificação de mercados. Mas ninguém melhor do que o próprio presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, para nos explicar o que é que foi feito ao longo do último ano, mas também para nos falar um pouco das sinergias que surgem do trabalho bilateral e, em particular, de Portugal e do Brasil. E, como tal, gostaria também agora de vos apresentar uma pequena mensagem do presidente da AICEP, Luís Castro Henriques. Olá a todos e, em particular, as boas-vindas a este Portugal Inova aos nossos amigos brasileiros que nos veem e escutam. Deixem-me começar por agradecer, primeiro, aos nossos convidados, aos conferencistas e oradores que teremos, pois a sua participação será absolutamente fundamental para apresentar como Portugal Inova, e daí o Portugal Inova. Segundo, felicitar e cumprimentar o nosso embaixador no Brasil, o embaixador Luís Faro Ramos, por todo o apoio e toda a participação que tem tido sempre nos nossos eventos e em todas as nossas ações. E terceiro, felicitar também a minha equipa no Brasil e aproveito para mandar um grande abraço a todos, em particular através do Francisco São Costa, o nosso delegado em São Paulo. Este é um evento importante, já tivemos outras edições, e é muito importante porque acreditamos que, embora Portugal e o Brasil se conheçam muito bem há muitos anos,
tenham longas relações, falem a mesma língua, a verdade é que nós em Portugal temos assistido a uma transformação enorme em termos de ambiente competitivo, em termos de investimento e em termos de exportação e sofisticação dos nossos produtos. E é exatamente isso que nós pretendemos passar neste evento e pretendemos partilhar com os nossos amigos brasileiros. Eu estou certo, quando chegarem ao fim deste encontro, irão ter perspectivas novas de negócios, de investimento que poderão fazer com Portugal. Deixem-me só dar aqui um enquadramento e não me vou alargar muito sobre isto, mas eu acho que é importante até aproveitarmos aqui factos recentes. Ainda a semana passada tivemos o Web Summit em Lisboa. Ora, esse é um grande momento, como é óbvio, para as startups do mundo inteiro, mas acima de tudo é um momento onde Portugal demonstra que dá cartas e que tem um ecossistema de startups fantástico, altamente competitivo, muitíssimo inovador e que consegue trazer soluções novas nas tecnologias mais avançadas do mundo. Nota, inclusive, que, por acaso, o vencedor global este ano, a startup que venceu o concurso da própria Web Summit, foi uma startup portuguesa com uma solução de inteligência artificial para a indústria, em particular para a indústria têxtil. Portanto, eu creio que isto comprova bem como Portugal inova. Para além disso, também vos posso dizer que, mesmo ainda estando em ambiente de pandemia, a verdade é que em 2021, através da contratualização de investimentos junto da agência, da AICEP, nós já sabemos que iremos bater um recorde sempre, desta última década, de contratos de investimento. Porque em outubro já ultrapassámos o último recorde anterior. E, portanto, quando vos digo que Portugal é um destino competitivo para investimento, é um destino competitivo para desenvolver novas tecnologias e projetos inovadores, eu creio que estes dois dados comprovam bem isso. Mas deixem-me também falar-vos de inovação e sofisticação de produtos. Como é óbvio, ambos os consumidores, tanto do Brasil como de Portugal, conhecem bem, os portugueses conhecem bem os produtos brasileiros e os brasileiros conhecem bem os produtos portugueses. Mas a verdade é que eu acredito que ambos os lados também muitas vezes têm uma percepção meramente tradicional destes produtos. Ora bem, eu estou certo que no Portugal Inova irão ver como nós também inovamos no setor agroalimentar, inovamos nos vinhos, inovamos também em setores industriais, até como o aeronáutico, como irá ser falado durante o programa. E isso, de facto, eu creio que é uma perspectiva nova e que é importante partilhar com os nossos amigos brasileiros para que possam aproveitar ao máximo os nossos bons produtos, mas, acima de tudo, que possam ter também perspectivas novas em relação a Portugal, seja em termos de investimento, seja também em termos de parcerias. Não se esqueçam que Portugal é uma verdadeira porta de entrada para as empresas brasileiras no âmbito da União Europeia. E, portanto, há muitas oportunidades para explorar. Mas deixem só terminar com este pequeno exemplo de como, em Portugal, conseguimos aliar muito bem a tradição, a autenticidade com a inovação e com o design. Nós este ano fizemos uma campanha que se chamava Made in Portugal Naturally, dedicada ao setor dos materiais de construção e do mobiliário, e a verdade é que essa campanha, para além de ter tido um impacto muito grande pelo mundo fora, a verdade é que demonstrava na perfeição como conseguimos aliar autenticidade, sustentabilidade, a utilização de técnicas tradicionais e de produtos tradicionais e a sua transformação em produtos absolutamente inovadores, muitos deles muitíssimo bonitos e que, de facto, agradam a clientes sofisticados, tais como os brasileiros, pelo mundo fora. Este é um excelente exemplo e que eu estou certo que todos os nossos amigos que nos estão a escutar, depois destas sessões do Portugal Inova, também irão para casa com esta percepção e, como é óbvio, desejo que façamos muitos negócios dos dois lados do Atlântico. Muito obrigado e um bom Portugal Inova. Sem dúvida nenhuma que um dos grandes objetivos do nosso programa é efetivamente dar a conhecer cada vez mais a oferta de bens, serviços de empresas portuguesas, colocando uma vez mais a inovação no centro. Porque, reitero, claramente identificamos inovação, identificamos o talento como fatores diferenciadores da oferta portuguesa. Sem mais demoras, vamos então dar início à nossa sessão, agradecendo uma vez mais aos nossos convidados a sua presença e participação. Eu começava pela Helena. Muito bom dia e obrigado uma vez mais por se juntar a nós, em representação do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos da Fiocruz. O que é inovar? De que forma é que o ICBT e a Fiocruz, em particular, consideram que a inovação é um facto inultrapassável
dentro de todo o seu processo, dentro de todo o seu trabalho? Olá, bom dia a todos. Bom dia, Francisco. Bom dia, Glauber. É um prazer estar aqui no Portugal Inova, representando o ICTB e a Fiocruz. E para nós, no ICTB, inovação é um conceito que vem sendo introjetado, né, na nossa unidade da Fiocruz já há algum tempo, na busca de soluções tecnológicas e soluções inovadoras que realmente sejam alcançadas pela sociedade. Então, a gente compreende que a inovação ela só é inovação quando ela resolve realmente um problema que a nossa sociedade apresenta no momento, né? Então, a gente trabalha a inovação em busca de resolver as ansiedades, né? E todas as questões que a sociedade ainda nos apresenta, principalmente na área de saúde. Exatamente, dentro da área de saúde, ao longo do último ano, e foi o mote também para o painel de hoje, de inovar na pandemia, foi uma área que sofreu uma grande pressão, uma grande necessidade de implementar processos inovadores. Era algo que já estava no pipeline, algumas das soluções já estavam a ser pensadas e a situação pandémica apenas as acelerou, ou, ao contrário, ao mesmo tempo, foi... Não vamos dizer que obra do acaso, porque infelizmente assim não sucedeu, mas o contexto já estava criado para que mais tarde ou mais cedo algumas dessas soluções fossem implementadas. Não, nós não esperávamos ter uma demanda tão grande, né, de realizar inovação em tão pouco tempo e assim com tanta urgência, mas sim, nós já praticávamos a inovação dentro do ICTB, temos um laboratório de inovação, né, do qual eu faço parte da equipe, e esse laboratório foi fundado justamente no início de 2020, em janeiro de 2020. Nós já vínhamos desde 2019 fazendo capacitações, né, de alguns servidores da Fiocruz que são do ICTB, como o companheiro Igor Castro, o Fábio Dauti, que fazem parte também da equipe. E aí, ao mesmo tempo que a gente realizava as capacitações, a gente também já estava demonstrando um pouco das inovações que a gente vinha produzindo dentro da unidade, mas de uma forma ainda não organizada como um grupo, né? Nós chegamos a participar do Web Summit em 2019, eu e Igor. Igor levou uma rede social corporativa para apresentar no Web Summit e eu levei um simulador de um procedimento cirúrgico que é feito em ratos para estudo de neurociência, que acabou ganhando um destaque na Web Summit. E aí, a partir deste simulador de craniotomia, que é o nome desse procedimento cirúrgico feito em neurociência, a gente, então, recebeu todo o apoio da nossa direção, nosso diretor Krzysztof Milewski, para se organizar como laboratório, né, onde a gente poderia, então, organizar essa elaboração de processos, de produtos inovadores, principalmente naquele momento voltados para a questão de redução e substituição de animais utilizados em pesquisa, né? E que a gente pretende, um intuito do nosso instituto, praticar as nossas ações sempre nesse sentido. Embora a gente forneça os animais, os biomodelos, para as pesquisas que são desenvolvidas, produção de vacinas e testes de medicamentos dentro da Fiocruz, a gente também tem a premissa de realizar, então, esses métodos alternativos, né, de produzir métodos alternativos para que a gente use cada vez menos ou substitua sempre que possível. Então, em 2020, o laboratório foi fundado com essa perspectiva da gente começar a desenvolver produtos tecnológicos, né, para alcançar esses princípios de redução, de substituição, de refinamento. E em março de 2020, a gente, então, foi pego de surpresa, né, com a pandemia, como o mundo inteiro, mas como estamos dentro de uma das principais instituições de pesquisa e de saúde do país, nós tivemos que, então, deixar de lado um pouco esses projetos iniciais e auxiliar também no enfrentamento da pandemia. Foi então que a gente conseguiu fazer com que o nosso laboratório voltasse para uma perspectiva de desenvolvimento de inovações em saúde pública. Nesse momento, a gente se inscreveu num hackathon, que foi o Hack Covid-19, que foi organizado pelo Laboratório Nacional de Computação Científica, pela própria Fiocruz e outras instituições, e nós propusemos lá o desenvolvimento de um chatbot, a gente criou isso em um final de semana, né?
um chatbot para atendimento primário em Covid-19, mas que também era uma ferramenta de apoio em vigilância à pandemia, porque poderia ser feita a geolocalização e a informação desses alertas de novas áreas onde os casos estavam crescentes no Rio de Janeiro e também no Brasil, à medida que o chatbot fosse sendo utilizado, para os gestores em saúde. Então, nós ficamos em terceiro lugar, ganhamos o Prêmio Cientistas pela Vida nesse hackathon, e aí a gente foi em frente desenvolvendo outros produtos, né? Durante a pandemia, se inscrevendo em outros hackathons, participamos de programa de aceleração do Ministério da Saúde, onde a gente pôde melhorar essa ferramenta, validamos essa ferramenta de alerta, né, e atenção primária para a Covid dentro de uma grande comunidade no Rio de Janeiro, que é o Complexo da Maré. O Complexo da Maré é o que a gente chama de favela, uma comunidade carente, né, que tem pessoas com uma condição social muito baixa e muitas vezes não tem condições, por exemplo, de ter um celular bom, né? É uma questão social aqui ainda no nosso país. Exato. Então, nós desenvolvemos de uma forma que qualquer pessoa pudesse utilizar a nossa ferramenta. Então, ela é uma ferramenta inclusiva. O acesso é pelo WhatsApp, como as operadoras aqui no Brasil não costumam cobrar o acesso, não há um pagamento para se utilizar, não há necessidade de colocar um aplicativo no celular, então não é preciso um celular com hardware muito bom, né? Qualquer celular simples, e também é possível interagir com a ferramenta por voz. Então, nós pensamos nessas pessoas que têm problemas visuais, deficientes visuais, problemas motores e até problemas de escrita mesmo, né? Problemas com a língua portuguesa. E assim continuamos avançando em outras soluções e hoje estamos também desenvolvendo várias soluções ainda voltados para a pandemia, mas também já com um olhar lá na frente, né? Claro. Voltado para um possível agravo futuro também. Eu, da sua fala, retiro a ideia de que houve, de certa forma, a necessidade também de reestruturar um pouco os setores, de reestruturar um pouco a estratégia de desenvolvimento de algumas das soluções, sempre com esta componente de inovação. Eu acredito, Walter, que com o CEIA a situação tenha sido a mesma. Mas, em primeiro lugar, também para aqueles que nos ouvem, que não conhecem, apesar da vossa atividade já estar bem presente aqui no Brasil e em diferentes setores de aeronáutico, mobilidade, naval, automotivo, até de saúde, e mais à frente vamos falar sobre isso. Como é que caracterizaria a atividade do CEIA? Como é que apresentaria aqui no mercado brasileiro, a quem não conhece, a vossa entidade? Olá, muito boa tarde a todos, aqui desde Portugal boa tarde. E começo por parabenizar a ICEP por esta iniciativa e que vem dando continuidade ao excelente trabalho que vocês têm vindo a realizar no Brasil. Para as pessoas que nos estão a ver e presentes, dar aqui um pequeno contexto do que é o CEIA. O CEIA é um centro de engenharia e desenvolvimento que é localizado no norte de Portugal, ou seja, a sua sede é em Matosinhos, e somos um dos principais, ou uma das que aposta na inovação em Portugal, nomeadamente nos setores relacionados com as indústrias da mobilidade. E quando estamos a falar nas indústrias da mobilidade, estamos a falar em concreto na parte automotiva, na parte de mobilidade sustentável, na parte também do mar e do espaço. E tem sido este trabalho que temos vindo a fazer com os nossos parceiros, e grande parte desses nossos parceiros até são parceiros que se situam no Brasil ou que estão no Brasil. A nossa relação com o Brasil tem mais de 15 anos e com principais entidades, nomeadamente com a Embraer, em que conjuntamente e também participamos no desenvolvimento do KC-390, que é, sem dúvida, o maior avião da Embraer e que foi um grande desafio de inovação e um grande desafio, principalmente, de colaboração, de cocriação entre as diferentes entidades, mas também trabalhamos muito com o Brasil na área da mobilidade sustentável, desde trabalhar com a Itaipu, desde trabalharmos com a CEMIG, com a Light, com a Copel, com a própria CPFL em Campinas. Temos tido uma grande presença e uma grande atividade aí no Brasil. E desde sempre a inovação faz parte do DNA do CEIA, ou seja, nós, e tal como a Fiocruz referiu, nós também temos no nosso ADN a questão de como é que inovar resolvemos os problemas ou as necessidades da sociedade.
É por isso que na nossa gênese está muito a questão da sustentabilidade. Não só o caráter da sustentabilidade ambiental, mas também a sustentabilidade da dimensão da governança económica, mas essencialmente também a dimensão social, ou seja, como é que os nossos produtos ou serviços podem contribuir para a redução do gap entre pessoas com grande renda ou pessoas com baixa renda e como podem essas pessoas de baixa renda também poderem acessar aos nossos produtos e serviços. E uma iniciativa muito curiosa, e até porque a minha colega de painel referiu na Comunidade da Maré, um dos nossos projetos emblemáticos que temos e que hoje vocês também podem verificar se vierem em Portugal, em Cascais, em Matosinhos, em Lisboa, há bicicletas para partilha. Essa bicicleta para partilha, que tem o nome de Marianas, foi desenvolvida num sistema de cocriação, num sistema de colaboração com a própria Comunidade da Maré. Alguns anos atrás, durante um ano e meio, trabalhamos com a própria Comunidade da Maré no desenvolvimento de como é que seria uma bicicleta para partilha. E foi um projeto bastante interessante, não só porque conseguimos desenvolver a bicicleta, mas também porque fizemos esta partilha de conhecimento, esta partilha de valores entre estas duas instituições e com a comunidade. E é isto um bocadinho que nos caracteriza a nós, o CEIA. É este espírito de cocriação, de podermos trazer para a mesa diferentes stakeholders, diferentes players relacionadas com um determinado tema e conjuntamente inovarmos, criarmos produtos e serviços que realmente possam satisfazer as necessidades das populações e da sociedade. Eu deixava aqui também um ponto que para nós é muito relevante na nossa relação com o Brasil, é que toda essa relação trabalhar também com a parte da academia. E não é só trabalharmos com parceiros, com empresas ou com cidades, que também é determinante, como com Florianópolis, com Curitiba, como BH, mas também trabalhamos com universidades. Também temos essa permuta e essa preocupação. Daí termos uma parceria também com o FRJ, com a Universidade Federal de Santa Catarina, mas também com a Universidade de Minas Gerais, mas também com parques tecnológicos, como por exemplo o Parque Tecnológico da Itaipu, onde podemos testar e validar algumas das soluções que criamos conjuntamente. E este ponto é muito interessante, e até o próprio Presidente da ICEP referiu que Portugal pode ser um espaço muito interessante para testar e validar a tecnologia, para abrir portas a parceiros nossos do Brasil, mas também, trabalhando em conjunto, poderemos não só testar e validar esses produtos, mas depois validá-los no mercado com escala, como é o caso brasileiro. E ao longo destes anos que temos de parceria, os resultados têm sido muito interessantes e não só para o nosso lado, mas para ambos os lados do Atlântico e cada vez mais nós sentimos que o Brasil é um parceiro estratégico para o CEIA. Daí, e seguramente vamos falar, até surgiu uma nova parceria num setor que a própria pandemia nos abriu, em que nós não estávamos nesse setor, que é a questão da área da saúde. E é hoje também um espaço de inovação, um espaço de reflexão, um espaço de cooperação muito intenso que o CEIA tem vindo a desenvolver com o Brasil. Isso é algo que efetivamente vamos falar mais tarde. Uma oportunidade decorrente da necessidade de alterar um pouco o processo produtivo, de encontrar novas áreas, novas estratégias e à qual o CEIA claramente se adaptou. O Walter falou na questão da escala e que no mercado brasileiro, para algumas empresas portuguesas, é apresentado como uma dificuldade. E referindo-me a dificuldades, eu gostaria de ter a vossa percepção, começando pelo Walter e particularmente em Portugal, novamente reiterando o CEIA como reconhecidamente uma das entidades mais inovadoras do nosso país. Em Portugal sabemos o que é inovação. Quais são os obstáculos à inovação e à implementação de políticas inovadoras que temos conseguido ultrapassar ao longo dos últimos anos? Eu acho que ao longo dos anos tem-se verificado uma evolução bastante positiva em toda esta dinâmica relacionada com a inovação. Até nos rankings internacionais verificamos que Portugal começa a estar excelentemente posicionado em toda esta dinâmica associada à inovação. Mas como em Portugal, como em todos outros spots a nível mundial, outras localidades, a inovação traz sempre grandes desafios que, por vezes, obriga-nos também a termos que requalificar e qualificar recursos humanos, desafios relacionados até para o próprio tamanho do próprio país, que por vezes pode
uma vez que não tem escala, pode dificultar alguns processos de inovação, mas ao mesmo tempo pode ser o espaço ideal para ser um espaço de inovação, para teste e demonstração de tecnologia, mas acima de tudo são questões relacionadas muitas vezes como conseguir ter financiamento, porque as ideias existem, mas também quando existem boas ideias, a questão do financiamento também não é assim tão problemática, mas acima de tudo o que é importante e que conseguirmos é criar um ecossistema em que consigamos, de forma de cocriação, de forma de colaboração integrativa, sentar os diferentes players relacionados com uma determinada situação e de forma conjunta inovarmos. Seguramente, se inovarmos em parceria e num ecossistema que trabalhe de forma mesmo integrada, será tudo muito mais fácil de podermos criar produtos e serviços que resolvam os problemas das pessoas, os problemas da sociedade. E isto é muito determinante, como é que nós, numa fase inicial em que, por vezes, estamos a conhecer os nossos parceiros, conseguimos criar a confiança, o relacional, para depois, conjuntamente, podermos construir esses produtos e esses serviços. E se calhar aqui, muitas das vezes, é este o desafio de conseguirmos ultrapassar esta questão da confiança e de criarmos o relacional. E aí está, muitas vezes, o tricky, o sucesso das parcerias e o sucesso de fazer corretamente a inovação. Como é que nós conseguimos criar essa confiança entre os parceiros, em que não estamos aqui para competir por mercado um contra os outros, mas sim para nós conjuntamente aumentarmos o mercado. Nós costumamos dizer que preferimos ter 1% de um projeto ou de um produto ou de um serviço que vale 100 milhões do que termos 100% de um projeto que vale 1 milhão. E é este o conceito que temos que ter, é inovar, é agregar, é construir, é aumentarmos conjuntamente. Não é? E isso é que é o grande desafio. Esse é um desafio que a Fiocruz, a ICBT, a Fiocruz também, obviamente, como entidade de excelência nas questões relacionadas com inovação, pesquisa e desenvolvimento, também carrega. O Walter colocou aqui, Helena, as pessoas no centro, a questão social e a importância de que a inovação tenha um impacto no dia-a-dia. Imagino que no vosso caso isso também seja fundamental. Sim, o Walter tem toda a razão. Além desse olhar que a gente tem que ter para resolver os problemas que a sociedade nos apresenta, nós precisamos vê-los como parceiros no desenvolvimento dessas soluções, né? Não é possível que a gente apresente soluções que sejam realmente contempladoras das soluções que hoje a gente tem mais emergência em resolver, se não envolver as pessoas, né? Então, é realmente muito importante que a gente envolva. A Fiocruz é uma instituição que está há muitos anos, há mais de um século, né, atuando em saúde pública aqui no Brasil. Então, existem vários projetos, né, dentro da Fiocruz que estão ali entrelaçados com as comunidades no entorno do próprio campus da Fiocruz e dos outros campos que estão espalhados no Brasil inteiro. Nós temos, desde a região Nordeste até o sul do país, vários campos da Fiocruz, e esses projetos todos têm essa premissa, né, de que a gente deve envolver, né, as pessoas que vão ser atendidas por nós, a comunidade que vai ser atendida, para que a gente possa realmente apresentar a elas aquilo que elas esperam. Então, inovação é isso que ele falou, é uma parceria. A gente precisa fazer parcerias não só com aqueles com quem a gente vai desenvolver, mas também com as próprias comunidades que vão ser, então, contempladas, né, com tudo que a gente desenvolve. E serão os grandes beneficiados, não é, no final do dia de toda esta questão. Pegando aqui no gancho do que o Walter mencionou sobre a importância das parcerias, que a Helena acabou também de referir. No caso da Fiocruz, há uma com Portugal que é muito conhecida com a Universidade de Aveiro. Recentemente também houve vários encontros com a Secretaria de Estado da Saúde. Eu perguntava-lhe exatamente a importância para a vossa instituição de conseguir ter uma presença internacional, de que forma é que também Portugal é aqui utilizado como uma primeira porta de entrada para a União Europeia, mas ao mesmo tempo destas sinergias com as universidades, com centros de pesquisa, o verdadeiro valor acrescentado está onde? O valor está no desenvolvimento de uma saúde pública que sirva de um olhar global, né, globalmente, um olhar global e mais amplo. A gente percebeu agora que com a pandemia nós temos problemas que são comuns a todos os países, né, como é o caso da Covid-19.
E a própria OMS, ela já prospecta que tenhamos outros problemas assim futuramente, então é preciso ações conjuntas. Essa parceria com a Universidade de Aveiro, ela já, na verdade, foi efetivada por meio dessa plataforma, né, que é a Plataforma Internacional para a Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde, que foi assinado esse acordo em 2019, mas desde 2011 já havia vários projetos de pesquisa que vinham sendo desenvolvidos em parceria entre pesquisadores da Universidade de Aveiro e aqui a Fiocruz, particularmente o Instituto Oswaldo Cruz. Essas parcerias foram fundamentais para que um pudesse absorver um pouco da cultura, né, em saúde pública do outro, e assim como eu falei, a gente poder então ter um olhar mais amplo sobre essas questões de saúde pública. Atualmente, essa parceria que iniciou-se com Portugal, né, com a Universidade de Aveiro, ela já se expandiu, né, como essa plataforma pretende ser um hub de inovação, com 6 laboratórios que atuam em 6 eixos diferentes. Nós hoje já temos nessa plataforma mais 14 países, né, europeus participando, e cerca de 65 organizações que estão ali atuantes como parceiros na plataforma. Então, como o Walter falou, essas parcerias elas vão simplificando, né, vão aumentando, a gente vai conseguindo fazer brainstorms e pensar, né, em soluções conjuntamente, mas também a gente consegue identificar os problemas que a gente tem em comum para que a gente possa desenvolver essas soluções. Acho que esse é o grande ganho, né? Sair um pouco aqui da nossa realidade e voltar o olhar um pouco mais para o mundo, né? No aspecto global mesmo. E criar essas soluções e esses casos de sucesso, como foi o caso do ventilador Athena, que eu agora já vou pedir ao Walter para que nos explique um pouquinho mais e abordar aqui esta questão do setor de saúde, mas que também foram várias as condições que o permitiram. E uma delas, permite-me aqui salientar, são as que Portugal, enquanto um centro de pesquisa e desenvolvimento de excelência como um todo, apresenta. E são várias as oportunidades também de negócio que o nosso país apresenta. Eu gostaria agora de mostrar um pequeno vídeo sobre exatamente essas oportunidades e porque é que nós consideramos que Portugal é inovador, porque é que Portugal é melhor.
Naturalmente que este vídeo também alude a outras áreas, outros setores pelos quais Portugal é reconhecido e que ao longo deste Portugal Inova também irão ser abordados, em particular o setor têxtil, o setor agroalimentar, o setor das energias renováveis, mas sempre colocando como pilar central a inovação. A inovação durante a pandemia significou reestruturar processos, significou obrigatoriamente adaptação. E foi isso que o CEIA, Walter, acabou também por fazer e por entrar aqui numa área que, corrija-me se estiver errado, tipicamente não seria aquela que num primeiro momento a vossa atuação seria mais proativa, mas que as contingências da pandemia obrigaram. Eu gostaria então agora que abordássemos um caso de sucesso da parceria entre também a Fiocruz e o CEIA, relativamente ao desenvolvimento do ventilador Athena, de que forma é que a pandemia obrigou a esta reestruturação de estratégia, à implementação de novos processos produtivos do CEIA e o que é que o ventilador Athena também conseguiu trazer, mostrar de inovador? Estamos agora aqui com... Agora foi o processo do ventilador, respirador, Athena. E lá está, nós estávamos no início de 2020, não é? E de repente demos-nos com a situação de pandemia e lá está, uma instituição com 300 engenheiros em que de repente... não é que tivessem deixado de ter que fazer, mas que de repente estamos perante uma situação nova, nós, enquanto entidade, fizemos a seguinte questão, que foi, com as competências que nós temos, como é que nós podemos contribuir e ajudar a melhorar esta situação. E uma das situações que se verificava era, como não só em Portugal, como em grande parte do mundo, era a ausência ou a dificuldade em adquirir respiradores e ventiladores. E foi por isso que o CEIA se propôs a desenvolver então um respirador e um ventilador que pudesse colmatar essa escassez de dispositivos no mercado. Mas o CEIA, nessa área, tinha poucas ou nenhumas competências na área da saúde. Mas tínhamos uma coisa muito importante, que era todas as nossas competências na área de engenharia. E face à metodologia que nós utilizamos quando inovamos e quando desenvolvemos, que é sempre então, e como já referimos, todo este processo de cocriação, nada melhor do que trazermos médicos, profissionais de saúde, para eles nos ajudarem a desenvolver este desafio e conseguirmos ultrapassá-lo. E foi graças às equipas médicas, às equipas de saúde, que deram grandes inputs, que nós, de forma conjunta, conseguimos em 45 dias desenvolver um dispositivo médico, um respirador, um ventilador invasivo, que pudesse ser utilizado em situações pandémicas, numa situação de Covid. E foi todo este trabalho intenso de 45 dias, coordenado muito pelas equipas médicas do Hospital Universitário do Minho, do Hospital São João e outros profissionais de saúde ligados a outras instituições que, conjuntamente, conseguimos, então, desenvolver este dispositivo. Este dispositivo, para além de já ter sido utilizado não só em Portugal, mas também no Brasil e outros países de língua oficial portuguesa, criou também, então, uma nova área, ou seja, permitiu-nos, de certa forma, com esta alteração de situações, criar uma nova área de intervenção do CEIA, que é a área da saúde. Mas, tal como o Francisco disse, tendo em conta as nossas competências, foi utilizar esses basics que nós já temos de processos industriais, de processo de inovação, de desenvolvimento de produtos e tentar introduzi-los num caso específico, como foi o desenvolvimento de um ventilador. Nas instalações do próprio CEIA, criamos uma pequena pilot plant para depois podermos fazer toda a montagem dos ventiladores, mas estas competências o CEIA possuía. As competências que o CEIA não possuía e que eram as mais determinantes eram as competências relacionadas, vamos por assim dizer, relacionadas com a saúde. E isso foi então todos os nossos parceiros, as equipas médicas e de outros profissionais de saúde que, sem dúvida, criaram o sucesso deste projeto, que depois também foi associado com a própria Fiocruz e com os inputs que a própria Fiocruz também nos ajudou no mesmo.
E toda essa situação criou uma nova área de atuação do CEIA, que foi a atuação na área da saúde. E só complementando o que a minha colega de painel já disse, e foi esta situação que também permitiu aproximar bastante o CEIA e bastante Portugal, ou aprofundar a relação que a Fiocruz já tinha com Portugal. E ainda agora em setembro, a própria Fiocruz foi uma das associações ou de umas entidades fundadoras do laboratório colaborativo For Life Lab, que é um laboratório que envolve a Fiocruz, o CEIA, muito puxado pelo Hospital São João, mas também envolve o Hospital Santo António, o Hospital Universitário da Universidade do Minho e empresas portuguesas como a TMG e a For Life, entre outras, em que, de forma conjunta e colaborativa, querem desenvolver produtos e serviços muito focados para situações pandémicas e situações de emergência. Ou seja, esta situação pandémica permitiu ou criou também ou veio trazer essa necessidade de cooperação entre estas diferentes entidades, não só entidades do lado português, mas entidades que também estão do lado do Brasil, como a Fiocruz, e são bastante importantes estas parcerias e este relacional, porque é olhar para um problema global, mas com visões diferentes, até porque têm culturas e as suas realidades de atuação são completamente diferentes. E isso permite que os produtos ou os serviços que possamos desenvolver em conjunto possam ir ao encontro dessas necessidades. Mas foi todo este desafio de mobilizar parceiros, de mobilizar diferentes entidades. Evidente que estávamos numa situação difícil, numa situação pandémica, também toda a gente queria contribuir e a predisposição era muita, mas foi, sem dúvida, um projeto para além das competências de engenharia do CEIA, muito se deve à cooperação e ao engagement, ao engajamento dos profissionais de saúde e dos médicos para podermos concretizar este projeto, que é hoje uma referência de como se faz cooperação, como se faz inovação e com qualidade, e que também pode contribuir para resolver problemas concretos das pessoas, e nesse caso era a ausência de respiradores, de ventiladores, e tentarmos dessa forma suprir essa necessidade, que vai muito ao encontro do que a Fiocruz diz. Temos é que resolver os problemas das pessoas, e isso é que é determinante. Resolver os problemas das pessoas implica inovar, implica cooperar. Helena, o Walter mencionou o relacionamento, e já falámos, entre as entidades públicas, de certa forma, mas temos também aqui o aporte, a contribuição do setor privado. No vosso trabalho dia-a-dia, de que forma é que essa questão também é importante, seja relacionada com financiamento, seja relacionada com possibilidades para fazer testes, para fazer novas experiências? Como é que é o relacionamento entre entidades públicas e privadas na área da saúde no mercado brasileiro? Bem, nós temos mais recentemente um novo marco legal, né, de inovação que foi sancionado aqui no nosso país, no Brasil, e esse marco legal ele veio nos auxiliar bastante a aproximar essa relação com a indústria, né, e com as empresas. Antes, a relação era muito mais burocrática, muito mais difícil da gente fazer transferência tecnológica ou da gente fazer desenvolvimento conjunto, né, em ciência aberta, mas agora ficou muito mais prático. Então, agora, através de encomendas tecnológicas, a gente pode receber as demandas, né, da indústria, né, das empresas, e fazer um desenvolvimento dentro dos órgãos, das instituições de saúde, instituições de pesquisa e tecnologia, de uma forma geral, no país, mas também a possibilidade de fazer esse desenvolvimento conjunto, né? Então, uma grande tendência que a gente vê agora é que vai haver uma expansão de spin-offs, né, aqui no país, principalmente acadêmicas, em virtude desse marco legal que nos permite essa aproximação. E essa aproximação é muito importante, porque uma vez que no momento nós não temos ainda recursos suficientes para desenvolver os nossos produtos dentro da academia, dentro das instituições públicas, a gente precisa desses investimentos para acelerar o desenvolvimento, né? Assim como também as indústrias precisam da nossa expertise, do nosso background, para poder desenvolver coisas melhores, né, para a população. Então, a gente agora tem uma perspectiva muito melhor, inclusive, como o Walter falou, essa questão da gente ter um olhar
global e que una as culturas para resolver desafios globais, como é o caso da pandemia, também tem aproximado muito a indústria da gente, do setor público, né? Veja que agora, não só com a questão de saúde da pandemia, né, da OMS, mas também com a Conferência do Clima, a gente começou a olhar de forma diferente para o desenvolvimento dos produtos. Então, nós trabalhamos, né, a PICTIS, que é essa plataforma de internacional para ciência, tecnologia, inovação e saúde, trabalha com um olhar agora de saúde única, né? Então, nós tentamos unir os 3 eixos de saúde, ambiental, animal e humana, porque todas se relacionam no aparecimento de doenças emergentes, reemergentes, e a partir dessa visão, olhando também para o ambiente, né, a gente consegue desenvolver produtos melhores para a população, unidos com a indústria. Sem dúvida, muito interessante. E eu gostaria agora, estamos a caminhar aqui a passos largos para o encerramento desta nossa sessão, mas antes das conclusões finais, tinha aqui algumas perguntas, também um pouquinho aqui em jeito de provocação para os nossos convidados. E começava pela Helena, relativamente às questões que aqui foram abordadas. A Fiocruz, ela tem sede no Rio de Janeiro, utiliza o estado do Rio de Janeiro como num primeiro momento de atuação imediata. Quais são os constrangimentos, e voltando também aqui ao tema da escala, dentro do desenvolvimento da vossa atividade, depois de conseguir implementar algumas políticas, algumas boas práticas noutros estados do país? Bem, nós temos o maior campus, fica aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mas nós temos também outros grupos trabalhando com ciência, tecnologia e inovação em outros estados, né? Principalmente o grupo que está em Curitiba, que é no sul do país, onde tem um parque tecnológico onde eles estão inseridos e eles têm desenvolvido amplamente soluções tecnológicas. Assim como as demais unidades que ficam no norte, no nordeste do país, no centro-oeste, no sudeste, mas a gente geralmente é feito um desenvolvimento dentro, né, daquela unidade ou daquela unidade da Fiocruz que fica fora do Rio de Janeiro, mas depois tenta se integrar. Nós temos hoje na Fiocruz o apoio institucional a partir de um edital próprio para desenvolvimento de inovação, que é o Inova Fiocruz. Então, são vários os temas que são trabalhados, né, dentro desse edital. Mais recentemente, houve o edital Inova Geração de Conhecimento, mas existe o Inova Produtos, e assim vai, né? Então, por meio desses editais, é possível que a gente faça trabalhos em rede, então a gente se aproxima de colegas que estão em outras partes do país, também fazendo ciência, tecnologia e inovação, para desenvolver conjuntamente esses produtos, esses processos, esses novos serviços para a saúde pública, e assim a gente consegue alcançar de uma forma bem equitativa, digamos assim, todas as regiões do país. Então, é uma visão de amplificação, digamos assim, né? Tanto do desenvolvimento quanto depois da utilização daquela solução por todos os estados, sem nenhum ficar para trás. E a nível estratégico para o próximo ano, e novamente tendo sempre ainda a questão da pandemia como um fator a considerar, o ICDB e a Fiocruz, que áreas em particular é que irão ser exploradas? Quais são as perspectivas para no próximo ano também, dentro do leque de temas a abordar? O que é que podemos esperar no próximo ano? No próximo ano, particularmente o ICTB, dentro do nosso laboratório de inovação, nós estamos voltando muito os nossos desenvolvimentos para soluções voltadas à saúde única, como eu falei, com esse olhar para a saúde ambiental, humana e animal também, desenvolvendo plataformas, principalmente, que gerem alertas, são as tendências, né, que a gente precisa ter agora uma vigilância mais eficiente e mais rápida para que a gente possa coibir novas pandemias e quando houver um surto, né, casos isolados, a gente possa atuar rapidamente ali. Mas, particularmente, dentro dessa cooperação aí entre Brasil e Portugal, no âmbito da PICTIS, da plataforma, nós temos 6 eixos, né,
que são vários, desde inovação, também saúde única, desenvolvimento tecnológico de medicamentos e vacinas, mas para o ano que vem vão ser incluídos mais 2 eixos, que são saúde coletiva e atenção primária, né? E vão receber maior atenção no desenvolvimento de projetos de tecnologia e inovação. Então, a perspectiva é que a gente continue desenvolvendo produtos, processos, né, inovadores em saúde pública, agora voltados também para a saúde coletiva e para a atenção primária dos cidadãos. A atenção primária é a atenção imediata que, efetivamente, durante a pandemia se revelou fundamental para conseguir conter alguns surtos, por exemplo, mas também como medidas profiláticas de contenção. E no caso do CEIA, Walter, a saúde vai continuar a ser uma das áreas a explorar, agora que entrou também no vosso portfólio de setores que abordam. Como é que prevêem também no próximo ano o desenvolvimento da vossa atividade e particularmente aqui no mercado brasileiro? Em relação ao Brasil, nós vamos continuar a estreitar a nossa relação, ou seja, por exemplo, em áreas como a área das Smart Cities e das comunidades, estamos a intensificar o nosso relacional com o Brasil, nomeadamente com projetos na área da mobilidade sustentável, como com a cidade de Itajaí e outras em Santa Catarina, mas também com os diferentes ecossistemas de inovação que existem no Brasil, nomeadamente em São Paulo, Santa Catarina e no Paraná, em Curitiba. Na área da aeronáutica, a nossa relação forte com a Embraer e com alguns projetos que estão relacionados também com o plano de resiliência e recuperação, o famoso PRR em Portugal, mas intensificar essa relação com a Embraer. Mas a área de saúde seguramente é uma área em que vamos continuar a apostar e, tal como eu referi, no próximo ano vamos ter um grande foco nesta questão de trabalharmos em cooperação com o Brasil, trabalharmos muito no âmbito do CoLab for Life, que terá um foco muito no desenvolvimento de produtos e serviços para situações pandémicas e de emergência. E estamos a construir um portfólio com os nossos parceiros de projetos muito focados nessa área, não só relacionados com o ventilador, mas também outros dispositivos médicos e outros dispositivos como kits de análise de sangue, que também o nosso parceiro Fiocruz pretende desenvolver e trazer para esta cooperação. Então, a área da saúde será uma área também muito determinante nos próximos anos para o CEIA e que estaremos seguramente muito relacionados com o Brasil neste âmbito. É algo que vai ser naturalmente inevitável. A vossa abordagem... Sim, a mim, se me permite, Francisco, significa que para o próximo ano, se tudo correr bem, se as situações pandémicas nos ajudarem, seguramente o Francisco terá que trabalhar bastante connosco aí no Brasil para podermos ainda reforçarmos mais a nossa presença e como tem acontecido, a ICEP continuar a apoiar-nos, como tem vindo feito de forma brilhante nos últimos tempos, mas seguramente esse trabalho irá ser muito mais intensificado, o que significa que iremos ter o prazer de podermos ir mais vezes ao Brasil e podermos não estarmos de forma digital, mas de forma presencial juntos. Todos acreditamos, todos esperamos que no próximo ano, e fica já lançado o convite e o repto para que se juntem a nós no Portugal Inova presencialmente, de ser possível, e claro, com o CEIA, com a diversidade de áreas em que atuam e com a intenção de maior penetração, aumentar a presença no mercado brasileiro, naturalmente que para nós, no lado da ICEP, será um prazer sempre apoiar esse vosso processo de internacionalização e também continuar aqui a levar parcerias de grande sucesso com instituições de enorme importância, como é o caso da Fiocruz. Clena, Walter, muito obrigado uma vez mais pela vossa disponibilidade, pela vossa parceria, pela vossa participação no nosso painel, num bate-papo que eu creio que foi interessante para todos os que nos assistem e que estão aqui connosco presencialmente, os que nos assistem aí de casa, através do portal www.portugalinova.pt. Todas as sessões da edição deste ano vão ficar disponíveis. Não deixe de consultar a nossa websérie de 5 episódios, 5 áreas diferentes que vão ser abordadas com 11 palestrantes, 11 oradores, com conhecimento tão vasto quanto aquele que o Walter e a Clena hoje nos brindaram aqui.
e sem sombra de dúvidas que o Portugal Inova que vai querer continuar a destacar o que de melhor, o que de mais inovador se faz em Portugal. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigada. Obrigado.